no Supremo fazer previsão de placar, porque a dinâmica interna, enfim, os inputs enfim, externos da sociedade acaba não deixando o jogo tão previsível, né? Mas o histórico de decisões do Supremo em relação à Covid é sempre bom. Como facilitar e coordenar os entes federados no melhor propósito, né? Então esse pode vir a ser a tônica, né, desse julgamento, principalmente das duas ADIs, né, das ADIs, que são a Ação Direta de Constitucionalidade, referente a essa lei de 2020, né, e que tem uma outra peculiaridade, enfim, que ressalta um pouco o ambiente que estamos vivendo de extrema polarização, porque são dois partidos que entraram com essas ações no Supremo e cada um apontando para uma direção, né, Carla? Isso é interessante porque estamos falando de uma mesma lei, que é a Lei 13.979, que foi aprovada em fevereiro e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e é um ponto específico dessa lei que fala que, diante do estado de calamidade, seria então possível obrigar compulsoriamente que as pessoas se vacinassem e adotassem também outras medidas de combate ao coronavírus. E a gente vai iniciar logo essa conversa, vamos chamar a nossa primeira entrevistada para falar um pouquinho dos aspectos jurídicos que envolvem essas ações que estão agora em julgamento no Supremo. Só antes de chamar a professora, o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, pediu agora há pouco que os ministros se esforcem. A gente está diante do início do recesso, bem próximo do recesso do Judiciário. Teremos apenas 3 sessões, uma hoje à tarde, uma amanhã à tarde e uma outra prevista para sexta pela manhã. Então, o ministro pediu que essas ações sejam julgadas preferencialmente até o fim dessa semana e antes do início do recesso. Mas agora, então, vamos chamar aqui para conversar com a gente a professora Estefânia Barbosa, ela que é professora de Direito e doutora e mestre da Universidade Federal do Paraná. Muito boa tarde, professora Estefânia. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Professora, boa tarde. Professor, estamos falando de duas ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, pedindo aí que seja considerado constitucional ou inconstitucional o ponto dessa lei que foi aprovada em fevereiro. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre os aspectos dessas ações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Weber. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouquinho dos aspectos constitucionais da discussão sobre a vacina obrigatória e os aspectos que serão discutidos hoje em sessão do Supremo. Então, a gente tem duas ações. Primeiro, explicando aos telespectadores, que nem todo mundo é da área jurídica, que tem sido muito comum ao longo das últimas décadas a judicialização de políticas no Supremo Tribunal Federal. Então, num primeiro momento, embora possa parecer que há uma intervenção demasiada do Supremo em matérias de decisões políticas, é preciso entender que são os próprios partidos políticos que usam as ações diretas de inconstitucionalidade para ter outro tipo de interpretação acerca das leis ou de políticas que não foram aprovadas ou que não tiveram maioria no Congresso Nacional. Isso é bastante normal dentro das democracias. Talvez o Brasil um pouquinho mais exagerado, porque as disputas políticas têm sido mais tensas. Uma ação é do PDT, né, a 6586, foi interposta pelo PDT, que busca uma interpretação conforme a Constituição do artigo 3º, que trata da vacinação compulsória, para que os estados, no uso da sua autonomia federativa, possam deliberar sobre a vacinação obrigatória no âmbito da sua população. E a outra ação vai no sentido contrário, que é a do PTB, que busca justamente a declaração de inconstitucionalidade desse mesmo artigo 3º, por entender que não é possível estabelecer uma vacinação compulsória, mas a justificativa principal é que ainda não temos um consenso científico e que as vacinas estão ainda em fase de teste e que, portanto, nesse período de testes ainda seria bastante preocupante a imposição de vacina compulsória. Então, elas vão em sentidos opostos.
tenho a minha visão de constitucionalista que vou colocar para vocês, mas é também natural que a gente dispute significados interpretativos da Constituição. Então, diferente das ciências exatas ou, né, como a própria questão de um consenso científico na área de vacina, que você tem métodos científicos próprios estabelecidos, no direito, embora a gente tenha métodos interpretativos, muitas vezes há dissensos, inclusive, entre professores, acadêmicos, juristas, ministros, acerca de um determinado tema. E isso é bastante comum, não é fora da normalidade democrática. Weber, por favor. Bom, professor, uma coisa, e levando mais para o nosso dia a dia, porque o internauta está aqui nos vendo, né? Há uma questão que se coloca, vem cá, até que ponto o meu direito individual ele deve ceder espaço a um direito coletivo à saúde? Traduzindo, por que eu sou obrigado a me vacinar? Por que o Estado vai me obrigar a vacinar? Ou seja, se eu não desejo, eventualmente eu não desejo isso, né? Por que razão? E onde está amparado? Onde a Constituição diz que isso pode acontecer? Essa relativização de direitos que nós supomos que são absolutos, o meu próprio direito individual, ele se submete a um outro maior. E por que um vai ter preponderância e vai se sobrepor ao outro, né? É mais ou menos, qual é a raiz, ou seja, onde reside a explicação para isso? Enfim, que o Supremo vai decidir nas sessões de hoje e de amanhã, né? Então, essa questão é bastante complexa, embora a gente já tenha parâmetros aí na doutrina e na jurisprudência em relação aos direitos fundamentais e se há ou não direitos absolutos. Então, há um consenso acadêmico e um consenso jurisprudencial, e não só no Supremo Tribunal Federal brasileiro, mas também em outras cortes internacionais ou cortes estrangeiras, de que não há direitos fundamentais absolutos. Por quê? Porque os direitos fundamentais eles têm relevância, né, e são protegidos como cláusulas pétreas na Constituição brasileira, mas eles podem entrar em conflito ou em colisão com outros direitos fundamentais ou com o mesmo direito de outros cidadãos. A gente ter conflito e colisão, vai ser necessária uma ponderação de direitos. Esse caso específico, que o direito, além de não ser um direito absoluto, a gente depende também dos consensos da área científica, da área médica, para deliberar sobre de que modo é possível proteger o direito à vida e o direito à saúde pública. Então, a medida de restrição do direito à liberdade ou à autonomia sobre o corpo ou à autonomia individual vai ser apenas o suficiente na medida necessária para garantir os outros direitos fundamentais em jogo. Então, é importante também perceber que a previsão de vacinação compulsória no Brasil, ela já existe há muitos anos, né? Especialmente na questão da vacinação infantil para a erradicação de muitas doenças que, inclusive, com movimentos anti-vacina no mundo, também retornam no Brasil, como sarampo, mas temos doenças retornando no mundo por um movimento anti-vacina. A questão é, as pessoas imaginam que vão ser, que vai haver algum tipo de agressão física e uma vacinação, né, agressiva e compulsória. Não é nesse sentido. Essas restrições elas se dão de diferentes maneiras, quer seja para matrícula na escola, para recebimento de salário família, que as empresas exigem a apresentação de vacinação. Então, é necessário comprovar vacina de febre amarela, a depender de qual país ou qual o destino que nós vamos viajar. Então, isso provavelmente vai continuar acontecendo, inclusive várias restrições vão ser estabelecidas ao Brasil se não for estabelecida a vacinação compulsória em relação à Covid, restrições em relação a viagens internacionais também, como forma de estabelecer uma política, inclusive, internacional de combate à doença, já que altamente contagiosa.
Só lembrando para os nossos telespectadores que nós estamos ao vivo aqui no portal do SBT News, nós estamos ao vivo com a professora via internet, então em alguns momentos essa conexão pode falhar, mas nós estamos aqui acompanhando. Professora, está tudo correto? E agora eu gostaria de tratar, a senhora estava falando sobre esses limites, né, do direito coletivo, do direito individual. E eu gostaria que a senhora abordasse agora também a questão do que está em discussão, essa norma de fevereiro que traz esse artigo e a nossa Constituição. A gente sabe que uma norma federal, ela não é maior, não pode ultrapassar uma norma de Constituição, mas eu gostaria então que a senhora falasse sobre essas diferenças, né, do que a gente já tem previsto na Constituição e nessa lei específica que é deste ano. Então, Carla, temos a discussão da vacinação compulsória. O Brasil sempre teve um sistema nacional de imunização altamente eficiente em relação às vacinas. A questão que se coloca é que, em relação à Covid, há uma disputa política e ideológica. Então, isso coloca ao Supremo Tribunal Federal uma disputa também federativa, na medida em que a disputa pela vacina, ou por restrição de ir e vir, lockdowns, e a questão da Covid criou uma disputa federativa entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Então, a quem cabe decidir sobre essas restrições? Na verdade, sobre o tema da saúde, a Constituição coloca, quer seja como competência comum e como competência concorrente. Então, a ideia é de que normas gerais são normas da União, então, normas estabelecidas em lei federal, e cabe aos estados e municípios complementar essas normas da legislação federal. No início do ano, ainda antes dos casos de Covid serem confirmados no Brasil, foi aprovada a lei estabelecendo justamente essa divisão de competências, até porque o Brasil é um país continental e, portanto, a gente acompanhou nesse período como, em diferentes momentos, a gente tinha uma alta contaminação num determinado estado, enquanto no outro você tinha baixa. Então, nesse sentido, a própria lei estabeleceu maior autonomia regional, eu diria, né, local, para trabalhar com restrições ou mais liberdade, ou mais estabelecimentos comerciais abertos ou fechados, em virtude do seu próprio sistema de saúde pública, e estabeleceu também a questão da vacinação. Ali, na lei, não diz especificamente que cabe aos estados, mas também não diz que não cabe aos estados. Tradicionalmente, eu diria que no Brasil, a questão da vacinação ela é pensada e estabelecida como uma política pública nacional do governo federal, e a execução é feita através de postos de saúde municipais, enfim, você tem o SUS que vai diversificando essa própria execução, porque é a nossa estrutura. Agora, o momento é diferente. Não que justifique uma política regional, porque isso seria bastante ruim para o nosso sistema federativo, eventualmente uma disputa entre os estados, não só estados e governo federal, mas entre estados membros da federação, disputando a compra de vacinas, por exemplo, ou para ver quem vai conseguir vacinar antes. Isso vai contra a ideia de federalismo cooperativo que é estabelecida na Constituição. Então, a federação, embora ela crie também autonomia para os Estados-membros, quer seja na execução de políticas públicas, na decisão sobre determinadas políticas públicas, ela também dá autonomia orçamentária, ainda que pequena, perto do orçamento da União, para tomar e executar essas decisões. Então, essa ação me parece que é a mais difícil, talvez, de prever qual a decisão será tomada pelo Supremo. O ideal, né, do ponto de vista jurídico e não político, seria que se mantivesse uma política nacional de vacinação e a execução pelos Estados-membros, como é da política nacional de vacinação no Brasil.
Por outro lado, a ausência ou a omissão do Ministério da Saúde em estabelecer em aprovar, né, mediante a Anvisa, ou em retardar a possibilidade dessa compra de vacinas, deixando o Brasil atrás dos demais países na disputa pelas vacinas e para retornar à normalidade, pode implicar, sim, em responsabilidade administrativa desses gestores, quer seja do ministro da Saúde, quer seja do diretor da Anvisa, enfim. Então, há meios e instrumentos jurídicos para estabelecer uma pressão e estabelecer responsabilidades para que essa vacinação seja compulsória. A outra ação, que é a ação do PTB, que busca a inconstitucionalidade da compulsoriedade da vacinação, não creio que haja qualquer possibilidade, salvo se eu estiver muito errada, que o Supremo venha a dar procedência a essa ação. Me parece contrária ao consenso científico mundial de que é necessária uma vacinação compulsória e coletiva para garantir não só a saúde pública, mas a saúde individual. Lembrando que, em relação à vacina, há algumas pessoas que têm doenças que não podem tomar a vacina e que essas pessoas só vão ter a proteção se houver a imunidade de rebanho alcançada por uma vacinação coletiva. E ainda, a jurisprudência de outros tribunais, a gente tem aí casos tanto da Suprema Corte dos Estados Unidos do início do século, acho que quando da Primeira Guerra de Vacinas, já determinando a possibilidade de tornar compulsória a vacinação. A gente tem agora, há 2 anos, uma decisão da Corte Constitucional italiana também já discutindo a obrigatoriedade da vacinação e que não é no momento do Covid. E veja que esses movimentos antivacinas, eles estão acontecendo em diferentes pontos do mundo, o que não me parece que o Supremo vai acolher, até porque houve um debate vindo de um projeto do Poder Executivo, portanto, da Presidência da República, que passou para o Congresso Nacional, e foi discutida e foi aprovada essa lei. Então, não me parece que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade, porque a compulsoriedade não significa violação a direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, acho que o maior desafio vai ser a ação que discute a competência dos Estados-membros de tornar a vacinação compulsória. Os ministros vão atuar, há linhas para todos os lados, pelo que a gente apurou aqui internamente dentro do Supremo. Weber, por favor. Não, a professora mencionou aspectos importantes e um deles, assim, será que teremos uma manifestação mais política do Supremo em relação à necessidade de uma vacinação, ou seja, a adesão à causa da vacinação? A professora mencionou que mundo afora e aqui no Brasil mesmo, as últimas pesquisas têm revelado uma baixa adesão à vacinação, tanto nas últimas campanhas, né, como na intenção de se vacinar, né? A gente pode esperar dos ministros do Supremo quase uma conclamação, ou seja, uma defesa além da decisão da constitucionalidade da lei, mas manifestação de princípios que é preciso se vacinar? Eu acredito que sim. Embora a questão de saúde, né, não precisasse nem do Supremo ter que se manifestar sobre isso, me parece que a discussão que deveria ser qual a vacina mais adequada, qual que tem o armazenamento mais fácil para um país continental muito quente, né? Se a gente conseguiria ter geladeiras suficientes, enfim, como vai ser a distribuição do SUS, se a gente vai precisar comprar diferentes vacinas. Provavelmente a gente toma outras vacinas, a gente não sabe a origem. E se em determinado ano a vacina vem da China, ou se ela vem da Suécia, ou se ela é produzida no Butantan ou na Fiocruz, esse tipo de discussão, normalmente, ele é concentrado
aos cientistas, né, aos médicos, à sociedade de imunologia, enfim, né, aos especialistas. E, de repente, a gente vê uma discussão não científica, sem qualquer fundamento, um movimento de desinformação mundial que vem pelas fake news, que vem pelo uso da tecnologia e que a gente não sabe ao certo como a gente vai conseguir controlar essa desinformação, porque uma coisa que a gente percebe é que muitas pessoas acreditam nas informações que vêm pelo WhatsApp, mas que vêm sem qualquer fonte da origem daquela informação. Então, tradicionalmente, a gente tinha, né, a mídia, né, da TV, então, jornais tradicionais, SBT, Band, Globo, enfim, mas, de repente, há uma desconfiança geral ante jornais, como se a produção de conhecimento e a informação que circula nas redes sociais fosse informação fidedigna. Então, de repente, uma questão que nunca foi polêmica, que é a questão de vacinação, ela se torna polêmica no momento atual, onde as pessoas começam a opinar sobre questões científicas que não têm qualquer conhecimento. E aí, como isso impacta em direitos fundamentais, né? Então, ressaltando que os direitos fundamentais, eles muitas vezes precisam de políticas públicas para serem realizados. E por isso que discussões relacionadas a políticas públicas que são necessárias para a realização dos direitos fundamentais chegam no Supremo Tribunal Federal nessa disputa. Então, me parece que não é possível pensar no direito à saúde ou mesmo no direito à vida. E não só esses direitos, a gente tem visto aí quanto a pandemia impactou na economia, né? Então, muitos pequenos comerciantes precisam que retorne à normalidade. E essa normalidade só vai acontecer com a vacinação compulsória, porque não adianta a proteção individual. A vacina ela precisa ser coletiva para a imunização. Eu estou me metendo numa área que não é minha, mas pelas leituras que a gente procura a informação. E me parece que o Supremo, nesse sentido, ele também vai se adequar ao que a sociedade científica disser a respeito. E também ninguém vai colocar uma vacina compulsória que não tenha sido aprovada pela Anvisa. A gente tem que acreditar que os nossos órgãos de controle, a Anvisa, mas também como os nossos institutos tradicionais na vacinação, como o Butantan e a Fiocruz, tradicionais na proteção da saúde e da vida dos brasileiros, de que, se esses institutos aprovarem vacinas, de que é confiável, né? Exatamente, até porque a gente está falando de uma lei que fala justamente isso, que a partir de critérios científicos que comprovem a eficácia e a segurança das vacinas, elas vão poder ser aprovadas, inclusive aquelas de uso emergencial, que é o que a gente está ouvindo nestes últimos momentos, vão poder ser adotadas no Brasil. Antes da gente continuar, só explicar que o nosso jornalista Luiz Weber ele teve que nos deixar aqui por conta de um compromisso urgente, mas nós continuamos aqui, professora, porque a gente está, claro, a gente vive a pandemia da Covid, está todo mundo interessado em saber quando é que essa vacina vai chegar, quando é que vamos poder ser vacinados. Todo mundo espera voltar à normalidade, se é que isso ainda vai ser possível daqui para frente. Mas o Supremo também vai julgar, e aí a gente já abordou um pouquinho nesse aspecto geral, uma outra ação, que essa sim já estava no Supremo antes mesmo da Covid, que tem a ver com a vacinação do calendário infantil. É uma ação que trata específica de um casal que levou esse caso até o Supremo Tribunal Federal, alegando que não queria vacinar a criança que eles têm por conta de crenças religiosas, crenças existenciais. Eles são veganos e não gostariam de fazer essa interferência na criança. E aí a justiça, em instâncias inferiores, disse que sim, essa obrigação ela era obrigatória.
A gente tem aí envolvido também o ECA, que fala sobre a obrigatoriedade dessa vacinação para as crianças, e a gente tem outros mecanismos legais que também abordam essas questões, professora. Então, esse cenário também no Supremo, essa sinalização que o Supremo vai dar nesse aspecto específico que tratamos de crianças e adolescentes, também vai ser importante. Sim, sim, Carla, certamente. A gente tem, embora não tenhamos uma tradição de precedentes como nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou mesmo no Canadá, que é o que a gente chama de sistema de common law, todo o sistema jurídico, tanto constitucional quanto o Código de Processo Civil, tem valorizado um sistema de precedentes. Então, o que significa esse sistema de precedentes? De que decisões que decidem sobre um determinado tema, esse tema em abstrato, então, o direito da família decidir sobre aplicar vacina ou não. Pode ser uma vacina específica ou o plano de vacinação infantil com poliomielite, rubéola, varicela, catapora, enfim, meningite, mas essa decisão não vai ser só para esse caso, embora tenha chegado no Supremo a partir dessa disputa dessa família para não aplicar vacina nos filhos. Então, esse caso específico, ele tem outras discussões e outros precedentes na justiça brasileira, que não envolvem só a questão de vacina, mas às vezes a questão, por exemplo, de transfusão de sangue, de testemunhas de Jeová, onde a religião não admite a transfusão de sangue, porque, enfim, não conheço bem os motivos, mas me parece que traria uma impureza também para a alma, a não ser aceita dentro daquela comunidade religiosa. Se, por um lado, o direito à liberdade religiosa é protegido pela Constituição, então a gente tem uma Constituição laica, né, que não escolhe religiões, mas que respeita todas as religiões, a gente também tem direito à vida, direito à saúde e à proteção especial que a Constituição dá às crianças que não têm ainda possibilidade de autodeterminação para suas escolhas pessoais. Então, é muito mais difícil que os pais tenham autonomia para decidir sobre questões que possam colocar a vida de seus filhos em risco. Então, não me parece também que o Supremo admita essa autonomia familiar quando essa criança vai estar desprotegida, porque cabe à família, mas cabe também ao Estado a proteção da criança. E você comentou do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato, ele coloca como obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, a não vacinação pode implicar não só a restrição de direitos em relação a questões de trabalho ou a mesmo benefícios concedidos pelo Estado, mas pode implicar em responsabilidades daqueles pais, como pais que não cumprem seus deveres de cuidados em relação aos filhos, né? E agora a gente tem um momento agravado, né? E que, lógico que a ausência de vacinação infantil do calendário de vacinação ou da proteção específica de determinadas famílias, ela pode implicar que essa criança venha a ser acometida com uma determinada doença de forma leve, mas que contamine outras pessoas que possam ter essa doença de forma grave. Então, a questão da vacina e do direito individual e do direito coletivo, ou da ideia da saúde pública, ela não pode ser pensada só individualmente. A minha decisão individual em relação a tomar ou não a vacina da Covid, a estabelecer
distanciamento social, uso de máscara, impacta na saúde pública, impacta no número de vagas que a gente tem ou não nos hospitais, impacta no trabalho dos médicos e enfermeiros que estão trabalhando num impacto, numa tensão absurda, que não tiveram descanso desde o início da pandemia. Então, é preciso um pouco de cidadania e também de deveres públicos. O professor Egon Bockmann, aqui da Universidade Federal do Paraná, ele publicou recentemente um artigo onde ele fala há um dever também de compromisso cívico e deveres coletivos relacionados à saúde pública. O governo federal e os governos estaduais e municipais devem fazer sua parte, mas nós também teremos obrigações de fazer a nossa parte. Aqui ao vivo no portal SBT News, falando sobre a sessão do Supremo Tribunal Federal, que neste momento, professor, a gente vai agora direto lá ao plenário do Supremo Tribunal Federal, lembrando a todos vocês que no momento de pandemia as sessões do STF estão sendo realizadas via online, então são sessões por videoconferência. Neste momento nós já iniciamos as sustentações orais. O Supremo está julgando as 3 ações que nós estamos tratando aqui ao vivo nessa transmissão. Neste momento nós estamos com o advogado que fala pelo PDT, pela ação do PDT. Vamos ouvir um pouco. Temos que pensar no sistema de saúde pública. O sistema de saúde brasileiro está preparado para lidar com possíveis efeitos colaterais das vacinas? Todos esses fatores devem ser considerados, excelências. Não resta dúvidas ao PTB quanto à inconstitucionalidade do dispositivo ora impugnado. Ainda que essa corte não entenda pela sua inconstitucionalidade, deve ao menos, ao reconhecer a sua incompatibilidade com a ordem jurídica brasileira, dar a ele interpretação conforme a Constituição, impedindo a vacinação obrigatória. Ainda que seja importada a vacina que não tenha sido analisada e autorizada pelas autoridades sanitárias brasileiras, que a vacinação seja uma opção do indivíduo e não uma imposição do Estado. Os riscos quanto aos efeitos colaterais das vacinas produzidas a toque de caixa, pulando ou encurtando etapas de investigação, não podem ser arcadas pela população brasileira. Como, por exemplo, a vacina contra a tuberculose demorou quase 50 anos para ser amplamente testada e aprovada. A vacina contra a meningite demorou quase 100 anos para ser aprovada e aplicada mundialmente. O imunizante contra a catapora demorou pouco mais de 40 anos. Já contra o sarampo, o tempo necessário para sua aprovação e aplicação em massa foram exatos 10 anos. A vacina fabricada pela Pfizer Biotech levou 10 meses para começar a ser distribuída, desde o momento de sua criação. Devemos considerar o fato de que os estudos para demonstrar a eficácia e a segurança da vacina estão incompletos e não foram revisados pela comunidade científica internacional, como de praxe. É importante lembrarmos que as vacinas são produtos de empresas farmacêuticas que buscam lucro. Nos perguntamos o que pode estar sendo omitido para que as vacinas sejam comparadas e aplicadas o quanto antes. Bom, nós estávamos ouvindo aí o defensor do PDT falando sobre a necessidade de se considerar inconstitucional o trecho da lei de fevereiro que trata sobre a obrigatoriedade compulsória, ou seja, compulsoriamente obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Nós estamos aqui com a professora Estefânia Barbosa, ela que é professora de Direito, doutora da Universidade Federal do Paraná. Professora, a gente já está aqui se encaminhando para finalizar a nossa transmissão, já agradecer pela participação e disponibilidade, todas essas explicações jurídicas que nos foram dadas e passar a palavra para a senhora, porque é um julgamento do tema que estamos todos muito interessados em saber. Por favor. Obrigada, Carla. Bom, obrigada novamente pelo convite. Ali na fala do advogado, eu não consegui ler exatamente saber qual o papel, porque ele se coloca contrário à compulsoriedade por conta da rapidez e da agilidade dos estudos científicos. Temos que verificar que houve uma coordenação internacional entre cientistas do mundo inteiro, agilizando, sim, essas fases de pesquisa. A gente está no século XXI, as pesquisas e a área da medicina avançou muito no último século, né? A gente não pode comparar as vacinas que começaram a serem produzidas ou a serem pesquisadas há mais de 50 anos, porque realmente a ciência agora ela é muito mais rápida. Então, quem deve verificar se
a vacina é ou não segura para os brasileiros deve ser a Anvisa e os nossos institutos científicos, institutos de pesquisa. Não me parece que eu, como advogada, tenho capacidade técnica para avaliar se a vacina de Oxford, ou a Sinovac, ou a vacina russa é a de melhor qualidade para o brasileiro. Mas é importante essas sustentações orais no Supremo, é importante que o Supremo ouça diferentes atores da sociedade brasileira, então isso também aumenta a qualidade democrática do debate ou da própria justificativa. Então, é provável que nos próximos meses a gente ainda tenha uma grande judicialização, tendo em vista que a gente não tem conseguido que os governos, né, nacional e estaduais conversem, até porque há também uma questão de quem vai assumir o custo político da tomada de decisões em temas de pandemia, que os custos políticos normalmente são altos, porque impõem restrições de direitos fundamentais em prol da saúde e da vida da população. Mas as pessoas normalmente não querem restrição de direitos individuais, mas, infelizmente, a gente está num momento em que essa colisão existe e cabe ao Supremo, pela Constituição brasileira, não só a interpretação da Constituição, mas estabelecer essas regras de competência nos casos de disputa e de dissenso a respeito a quem compete definir políticas públicas em matéria de saúde pública. Então, isso é tradicional que seja decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Carla, pelo convite e pela oportunidade. Professora Estefânia, eu que agradeço, a professora que é professora doutora da Universidade Federal do Paraná. Como a senhora bem disse, é uma questão que ainda vai estar muito em voga, seja no Supremo, seja em outras instâncias do Judiciário. A gente vai seguir acompanhando, deixar aqui o portal SBT News também de portas abertas para que a senhora possa voltar em outras oportunidades para conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada por sua participação e muito obrigada também a todos, muito obrigada a todos vocês também que nos acompanharam nessa transmissão ao vivo. A gente vai sair do estúdio, mas vocês vão ficar com a transmissão ao vivo da sessão do Supremo Tribunal Federal a partir deste momento. Com a vacinação obrigatória contra o Covid-19. No Reino Unido, como exemplo, é necessário preencher um termo de consentimento para ser vacinado. Isso dá transparência, informando ao cidadão que passa a assumir os riscos de forma consciente. O PTB acredita que o papel do Estado é informar, por meio de campanhas de vacinação, como hoje divulgado pelo governo federal, em todo o território nacional, estimulando a população a se vacinar e não obrigar o indivíduo a tomar imunizantes, em especial, sem comprovação científica quanto à sua real eficácia e segurança. A falta de transparência existente hoje no debate acerca das vacinas cria um sentimento de desconfiança. Não se pode achar que a lei é a solução para tudo. A lei deve conviver em harmonia com as liberdades individuais, em especial com a liberdade de escolha. Como uma tentativa de aumentar o debate e a sua transparência, o PTB requereu ao ministro relator e ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, a realização de audiência pública, juntamente com a comunidade científica, pedido esse, infelizmente, negado. A médica oncologista e imunologista doutora Anice Yamaguchi tem tido um papel de destaque nos debates acerca do Covid-19. Sobre as vacinas, doutora Anice Yamaguchi tem dito que o imunizante precisa ter segurança, que pressupõe o acompanhamento dos pacientes por um tempo maior do que esse até o momento, e que as vacinas não são testadas há pouquíssimos meses, e os efeitos colaterais tardios não terão tempo de serem avaliados. Afirma que algumas vacinas pularam algumas fases e já foram diretamente para a terceira fase. Também pontua que a vacina precisa ter eficácia, não podendo ser liberada na emergência para depois serem demonstrados os seus reais efeitos. Por fim, excelências, entende a renomada médica que a vacina não pode ser obrigatória. Desse modo, a única leitura que se extrai do texto constitucional é a de que a vacinação não pode ser obrigatória. Permitir que o Estado imponha vacinação sob a justificativa da emergência não encontra respaldo constitucional, devendo essa Suprema Corte, guardiã do texto constitucional, impedir que essa grave violação a diversos direitos fundamentais seja praticada. Já encerrando, cito uma frase do ex-presidente americano Benjamin Franklin, onde abro aspas:
Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade, nem a segurança. Fecho aspas. Excelências, o PTB defende a vida, o PTB defende a liberdade. Isto posto, requer-se a presente ADI seja julgada procedente, assegurando os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade individual, todos tutelados pela ordem constitucional vigente, declarando a inconstitucionalidade da linha D do inciso 3º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, para que seja vedada a vacinação compulsória. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha. Agora passo a palavra para o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, interveniente no feito, que também disporá de 15 minutos para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, a todos cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor relator das ações diretas 6586 e 6587, ministro Henrique Ricardo Lewandowski, a quem presto a minha maior reverência, seja como magistrado, seja como decano do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Vossa Excelência é norte seguro para todos que o cercam, inclusive para os seus alunos, categoria em que me insiro. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimas senhores advogados, ilustríssima doutora Carmen Lilian, secretária do plenário. Não há nenhuma dúvida, a vida, enquanto direito individual basilar que é, bem assim a saúde, enquanto direito social que é, aliás, um direito de todos, dever do Estado, são ambas direitos fundamentais cujas proteção, realização e promoção são deveres indeclináveis do Estado. Repito, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Diga-se, Estado como um todo, ou seja, no contexto brasileiro, implica uma necessária convergência federativa animada pelo princípio da subsidiariedade, tendo a União como esfera de coordenação, especialmente em se tratando de questões macro, ou seja, questões nacionais. É essa bonita realidade cooperativa que o Sistema Único de Saúde realiza para a saúde. Sistema cuja dimensão é marcante e exemplar em nível mundial. Ademais, a mecânica do SUS é expressiva do próprio federalismo cooperativo brasileiro. Aliás, com plena exatidão, o relator das ações diretas em causa, o excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ensina, em sua notável tese de livre docência, que a Constituição de 1988, leio, registra um entrelaçamento de competências e atribuições dos diferentes níveis governamentais. Digo eu, a União tem absoluto apego a essas considerações e, sobretudo, promove essa compreensão de coisas. Por isso mesmo, não há nenhuma inconstitucionalidade por ação ou por omissão da União na matéria em causa. A ação direta 6586 pleiteia interpretação conforme para a linha D do inciso 3º do artigo 3º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Aliás, uma lei que morre em 15 dias. Em 15 dias ela expira. Pleiteia uma interpretação conforme no sentido de reconhecer também para estados e municípios
competência para determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à Covid-19. Por sua vez, a ação direta 6587, como muito bem destacou o relator, o excelentíssimo senhor relator, pretende o inverso. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade da referida linha D, da referida linha D já citada. Ainda como muito bem lembrou o excelentíssimo senhor relator, mas não nestes autos, ao votar nas ADPFs 754 e 756, a calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional em decreto legislativo decorreu de mensagem presidencial, o que, digo eu, denota a rigorosa consciência de todos os poderes da República acerca da evidente gravidade da circunstância em curso. Ademais, ainda conforme bem apontou o excelentíssimo senhor relator nas mesmas ADPFs citadas, o Programa Nacional de Imunizações demanda convergência de esforços federativos sob coordenação e apoio do Ministério da Saúde. Aqui deve ser dito de modo bastante claro, direto e objetivo: não há e nem sequer poderia haver exclusão a priorística de nenhum imunizante, de nenhuma vacina que venha a se mostrar eficaz e segura. Eficaz e segura. Eficaz porque gera resposta imunológica robusta. Segura porque não resulta nenhuma reação adversa relevante. Por isso mesmo, a União tem alinhavado a compra de mais de 220 milhões de doses de vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford. Bem assim, a União participa de outra iniciativa que, no rigor das coisas, é uma cesta de vacinas, chamada COVAX Facility. Dessa cesta resultarão mais de 42 milhões de outras doses e poderá conter quaisquer outros imunizantes que venham a ser reconhecidos. Ademais, a União também negocia a compra de outras 70 milhões de doses de vacina fabricada pela Pfizer. E, sim, a União também mantém, desde sempre, tratativas para outras mais de 46 milhões de doses, junto ao Instituto Butantan, principal parceiro doméstico do Ministério da Saúde há anos. Por outro lado, essas iniciativas não acontecerão, nem sequer deixarão de acontecer por voluntarismo, mas sim acontecerão ou não acontecerão a partir de critérios rigorosamente científicos, se e quando vier a existir imunizantes eficazes e seguros. Eu repito, essas iniciativas não acontecerão, nem sequer deixarão de acontecer por voluntarismo, mas sim acontecerão ou não acontecerão a partir de critérios rigorosamente científicos, se e quando vier a existir imunizantes eficazes e seguros. E é muito importante, estratégico mesmo, que se tenha mais de uma vacina, de modo a bem cobrir as naturais variações populacionais, sobretudo com alternativas para eventuais estratos da comunidade que possam se mostrar indiferentes ou até mesmo alérgicos a uma determinada vacina, mas não a outra. Por outro lado, discute-se aqui a obrigatoriedade ou compulsoriedade ou não da vacinação, bem assim a competência federativa para determinar o caráter compulsório ou não da vacinação. Ora, em um Estado democrático de direito, seria normal discutir a eventual inconstitucionalidade da legislação sobre a obrigatoriedade de uma vacina em face dos direitos fundamentais da pessoa humana, em face dos direitos fundamentais da pessoa humana, notadamente em face das absolutas incolumidade e integridade do corpo como asilo inviolável da pessoa humana. Na legislação pátria, existe há muito tempo hipóteses de vacinação obrigatória. Enquanto curador da presunção da constitucionalidade das leis, esse advogado-geral da União não desconhece, ao contrário, admite a previsão legal em causa, mas dentro de uma lógica rigorosamente excepcional, o que inclui um estrito juízo médico-científico da exclusiva parte do Ministério da Saúde, órgão da União para tanto competente. Ademais,
e isso que eu falo agora é essencial, ademais, uma eventual vacina registrada, que venha a ser declarada obrigatória, não se confunde com vacinação forçada, sobretudo em se tratando de imunizante ainda não registrado. Ora, a ADI 6586 parece ignorar essa distinção essencial e pretende estender a decisão sobre o assunto à completa pluralidade dos entes da federação, vulgarizando decisão que deve ser, por sua própria natureza, muitíssimo extraordinária. Ora, direitos fundamentais devem ser interpretados ampliativamente, extensivamente, enquanto as restrições a direitos fundamentais devem ser interpretadas restritivamente. Portanto, o pedido constante da ADI 6586 escapa por completo a esta compreensão sábia, clássica, ortodoxa e necessária dos direitos fundamentais. E não se misture aqui assunto diverso. O que está acontecendo na Inglaterra, que é uma autorização emergencial, essa sim, com o termo de compromisso, por não ser o registro definitivo, é outra história. Não se pode confundir isso aqui. Não se pode confundir. Ademais, vacinas que se revelem eficazes e seguras serão ao natural demandadas pela população. Ademais, a União já assumiu o compromisso público de proporcionar gratuitamente a toda a população brasileira todos e quaisquer imunizantes que sejam comprovadamente eficazes e seguros para prevenir a Covid-19. No primeiro momento, quando do recebimento paulatino dos primeiros lotes das vacinas que venham a ser autorizadas e recebidas, haverá aplicação por estratos. Primeiro para grupos vulneráveis, como, por exemplo, mas não só, idosos, indígenas, profissionais da saúde, o que por si só torna despiciendo o debate sobre obrigatoriedade no momento inicial da campanha de vacinação em face do caráter paulatino da cobertura imunológica. Lógico, nada disso exclui, digamos, uma sugestão construtiva de comportamento segundo decorre, por exemplo, da Lei 6259, de 1975, cujo artigo 3º confia a matéria de maneira explícita ao Ministério da Saúde. A Lei 13979 morre daqui a 15 anos. Desculpem, a Lei 13979 morre daqui a 15 dias. A Lei 6259 existe há 45 anos. No ensejo do quanto aqui colocado, a não impugnação da legislação de 75, nas ações diretas em causa, no rigor técnico de coisas, tornaria ineptas as respectivas iniciais. Porém, melhor será, sim, que venha o pronunciamento soberano deste egrégio Supremo Tribunal Federal, cujo resultado será segurança jurídica, um direito fundamental. Por fim, importa enfatizar que a imunização será levada a efeito com base no Programa Nacional de Imunização, PNI, política pública que articula as esferas da federação segundo mecânica cooperativa testada, comprovada e muitíssimo bem-sucedida de várias experiências pretéritas e presentes. Não há por que romper com essa mecânica exitosa de coisas. O PNI é reconhecido como um dos melhores programas de imunização do mundo e é patrimônio brasileiro e já contribui para importantes melhorias na saúde da população brasileira, com reflexos no aumento da expectativa de vida e na redução de hospitalizações. Considerada toda a sua história, bem assim os seus expressivos resultados contra doenças passíveis de prevenção por imunização, o PNI é suficiente e sabidamente maduro para atuar em todo o território nacional, com abrangência, homogeneidade e expertise técnicas imprescindíveis ao enfrentamento de uma pandemia. Quanto à eventual obrigatoriedade da vacina, insisto, trata-se de uma muito excepcional possibilidade legal, cuja implementação não pode ser automática e nem sequer necessariamente irrestrita, mas sim é vinculada a uma compreensão técnica aplicada caso a caso pela única autoridade sanitária competente, qual seja o Ministério da Saúde, enquanto coordenador do PNI, no que, uma vez mais, remeto à legislação pertinente, a começar pelo artigo 3º
mas na verdade artigo 3º, 4º, 5º e 6º da já citada Lei 6259 de 1975. Aliás, também cabe reforçar: qualquer decisão ao orientar a política pública no campo da matéria vacinal deve ser e será feita com base em evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde. Em face de todo exposto, antes de mais nada, eu tenho que corrigir um pecado meu. Deixei de saudar o relator da repercussão geral, Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso. Permitam-me fazê-lo agora ao final, antes tarde do que nunca, não obstante esse advogado-geral não seja interveniente no recurso extraordinário, mas sim está a discutir legislação assemelhada, ainda que restrita ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, enfim, feita essa correção, e louvando muito a condução do Supremo Tribunal Federal no assunto, a União roga ao Egrégio Supremo Tribunal Federal sejam julgadas improcedentes as presentes ações diretas, ficando esse advogado-geral à disposição para todo e qualquer esclarecimento acerca das políticas públicas pertinentes em curso, que assim determinar o Egrégio Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Agradeço ao ministro José Levi. Agora, para a sustentação do recurso extraordinário com agravo 1.267.879, falará pelo recorrido do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral da Justiça, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Roberto Barroso, peço vênia para saudar Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, que é oriundo desta casa, que é oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como o ministro Lewandowski, que Sua Excelência o ministro Lewandowski, que é também oriundo do Estado de São Paulo. Questão trazida à apreciação desta corte é a possibilidade dos pais optarem por não vacinarem os seus filhos, tendo como justificativa as suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Em suma, na comarca de Paulínia, aqui no estado de São Paulo, os pais de infante, hoje com 5 anos de idade, negaram-se, desde a mais tenra idade do filho, a realizar a sua vacinação, porque seguem a filosofia vegana e não aceitam intervenções medicinais invasivas. Diante de tais negativa e justificativa, ainda no ano de 2017, o Ministério Público de São Paulo ajuizara ação para instá-los a tanto, alcançando êxito perante o Tribunal de Justiça, com a condenação dos pais à regularização da vacina obrigatória, sob pena de suspensão limitada do poder familiar, para que o Conselho Tutelar, por meio de busca e apreensão do infante, procedesse à devida regularização. Os genitores, então, impuseram recurso extraordinário diante da sua inadmissibilidade, o correspondente agravo. O conflito a ser superado coloca, de um lado, o direito dos pais à liberdade de crença, seja filosófica, seja religiosa, no contexto de dever de criação dos filhos, e aqui artigos 5º, incisos 6º, 8º e 10º, bem como 229 da nossa Carta Constitucional, e, de outro lado, o direito da criança à saúde e à vida. Mais uma vez, artigo 5º, e agora o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, juntamente com o direito à saúde de toda a coletividade a ser garantido pelo Estado por meio de políticas públicas, agora artigo 6º e também artigo 196 da Constituição Federal de 1988. A ponderação dos valores em jogo não autoriza qualquer conclusão diversa daquela que confere prevalência ao direito à saúde e à vida do próprio infante, resguardado especialmente pela cláusula constitucional da absoluta prioridade
e do correspondente dever estatal de assegurar tais direitos, bem como do direito à saúde na sua perspectiva coletiva, visto ser inegável que grande parte das vacinas propicia a proteção não apenas do vacinado, mas de toda a população, em especial daqueles que, por razões médicas e excepcionais, ainda não foram ou não poderão ser vacinados. Há que se frisar inicialmente, é preciso observar que pais não têm direito incondicional sobre as decisões relativas à saúde de seus filhos menores, porque os infantes e adolescentes são sujeitos de direito, independentemente da plena capacidade de agir por si próprios. Além disso, o dever de assegurar à criança ou ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde é compartilhado com a sociedade e o Estado, nos termos do artigo 227 caput da Constituição da República. Em outras palavras, a liberdade de convicção dos pais, exercida no contexto do seu dever de criar os filhos, não é plena e exclusiva e deve ceder em face de direitos de maior significância e expressão, como é o próprio direito dos filhos à saúde e à vida. É nesse sentido que incide a dimensão de maior peso desta discussão. Algumas doenças possíveis, ou melhor, passíveis de serem prevenidas pelas vacinas podem ser fatais, a exemplo do sarampo, ou comprometer em demasia o bem-estar, como a poliomielite, conforme há décadas demonstrado pela ciência. Logo, está clara a importância da vacinação indicada pelas autoridades sanitárias para a proteção da saúde. Ademais, é imprescindível observar que a eficácia das vacinas aprovadas pelas autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, incluídas do Programa Nacional de Imunização, incluídas como obrigatórias nesse Programa Nacional de Imunizações, nos termos do artigo 3º da Lei 6259/75, dispensa considerações mais profundas. Embora não se desconheça argumentos no sentido de que vacinas podem ensejar reações adversas, tão repisados pelo movimento anti-vacina, a compreensão científica consolidada sobre a importância e a efetividade das vacinas e o seu acolhimento como obrigatórias pelo Programa Nacional de Imunizações não fornece espaço para a prevalência de tais argumentos. Manifestações de médicos e estudos nacionais e internacionais publicados nas mais diversas revistas científicas de renome, entre as quais algumas delas citadas na nossa petição inicial, dentre as quais outras no nosso parecer oferecido, e na própria decisão atacada, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, chancelam entendimento conclusivo e seguro de que a cobertura vacinal obrigatória indicada pelo Programa Nacional de Imunizações é a medida que melhor tutela a saúde individual, sobretudo quando comparada com a opção de não vacinar. Segundo, há que se considerar também, o tema em debate escapa um enfoque meramente individual, o que seria suficiente para justificar a manutenção da decisão do Tribunal Paulista em desfavor dos recorrentes. Determinadas vacinas obrigatórias atuam para além da perspectiva da proteção da saúde dos vacinados, impedindo que doenças graves se propaguem por todo o território nacional e atinjam outras pessoas que, pelos motivos mais diversos, não foram vacinadas, como ocorre com crianças pequenas que sequer atingiram a idade mínima vacinal. Não é possível ocultar deste significativo debate outros reflexos da recusa à cobertura vacinal, como a decência, o risco à saúde alheia, e notadamente de outros segmentos vulneráveis, como idosos, imunodeficientes e assim por diante.
a excessiva demanda aos serviços de saúde e o agravo do empenhamento de recursos públicos financeiros gerados pela necessidade de atendimento de doenças também não pode ser deixado, não podemos deixar de observar nesse momento. É diante, portanto, de tal panorama que o Ministério Público de São Paulo conclui que desponta preponderante o interesse do infante em ser vacinado, reforçado pelo direito à saúde de toda a coletividade, de toda a população brasileira, de sorte a justificar a negativa do acolhimento do recurso extraordinário. Em razão disso, em razão de todo o exposto, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo seja negado provimento ao recurso extraordinário e mantida a decisão da Egrégia Corte Maior do Estado de São Paulo. Propomos, por outro lado, seja fixada a seguinte tese: é vedado aos pais e responsáveis legais deixarem de proceder à vacinação obrigatória de crianças e adolescentes contemplada pelo Programa Nacional de Imunizações, sem justificativa médico-científica de relevo ou com fundamento na sua liberdade de crença, de cunho filosófico ou religioso, em razão do direito constitucional à saúde e à vida das crianças e dos adolescentes, assim como do dever constitucional da família, da sociedade, do Estado, de assegurar a eles, com absoluta prioridade, os seus direitos e do dever do Estado de garantir a saúde da coletividade, consagrados nos artigos 5º, 6º, 196 e 227 da Constituição Federal de 1998. É assim que se manifesta o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarru, Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Agora falará pelo amicus curiae, Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, doutor Pedro Paulo Lorival Carrielo, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, é sempre um prazer ter a defensoria, através desse grupo de atuação estratégica das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, debatendo, dialogando com vossas excelências e buscando contribuir esse caminhar dessa importante avanço civilizatório e a preocupação sempre como um todo com a questão da saúde pública. Excelente senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator do área dessa repercussão, desse temário. Também estendo aqui a minha homenagem ao ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento das ADINs, que, portanto, anteciparam, né? E aí, nessa comunhão de julgamentos, demais ministras, demais ministros, demais advogados da AGU. Senhores, a grande questão que a Defensoria Pública hoje quer apresentar aos senhores, num debate aberto, dialogal, importante, é saber qual é a dimensão de uma autonomia da vontade e se essa autonomia da vontade ela permite que os pais, os tutores, os curadores possam definir pelas crianças a sua perspectiva de proteção de saúde. Essa é a grande questão que a gente começa a apresentar aqui. Tanto bem desenhado já pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso, o tema, a possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus filhos como fundamento de convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Até que ponto um pai e uma mãe, por uma convicção ideológica, dogmática, com todo o respeito que se deve ter na sua construção cultural, ela pode estabelecer que a criança não vai tomar uma dose de poliomielite, por exemplo. Até que ponto o pai, em razão de uma questão de uma cultura vegana,
de uma opção vegana de vida, ele tem um condão já de definir se essa criança, se esse infante pode ficar livre de receber um bem público que é a vacina. Essa me parece toda essa questão. E aí é importante trabalhar com 2 fenômenos, senhores ministros e ministras. Primeiro, com a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já nos dá uma certa pavimentação. O artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos de recomendações sanitárias. E isso tem sido feito culturalmente há anos. Meus avós fizeram com meus pais, eu fiz com a minha filha. E assim fez, né, colegas, irmãos, com meus sobrinhos, primos, pessoas queridas. Aquela marquinha no braço, mais do que uma marca no sentido de proteção, né, à criança, é algo cultural já na civilização brasileira. Por mais que a história tenha sido uma luta, a encampação, né, da ideia da vacinação. Queria lembrar os senhores que a primeira vacina, né, a primeira pústula formada pelo vírus vacina, que veio das tetas de uma vaca, foi descoberta em 1796, sofreu resistência. Não é possível, né, historicamente, principalmente quem é do Rio de Janeiro, quem conhece a Fundação Oswaldo Cruz, sabe que 100 anos depois, em 1904, nós sofremos uma revolta da vacina no Rio de Janeiro. Evidente que até o historiador Lira Neto, um livro chamado A Origem do Samba, ele diz que havia embutido ali muito mais do que uma questão de vacina, uma questão de moradia, de assento. Mas o importante é, a partir de 200 anos de avanço civilizatório, do Brasil ser uma referência em vacina pública, onde nunca se discutia de forma aberta, cultural, que era algo natural, íncito, dos pais levarem os seus filhos, os seus entes queridos, para serem vacinados. E, se me permitam, não é um conjunto de vacinas que eu faço questão de lembrar, porque a gente vai lembrar da nossa infância. É a BCG, é a hepatite B, é a rotavírus, é a tríplice bacteriana, a hemofilus, a influenza B, a poliomielite, as gotinhas, a pneumocócicas conjugadas, a meningocócicas, como o Brasil enfrentou uma crise de meningite, a poliomielite oral, a influenza, a febre amarela, a tríplice viral, a varicela, a hepatite, HPV. Essas são vacinas que são trabalhadas por um programa público, trabalhadas com uma política de saúde pública. E hoje a gente vem enfrentar uma espécie de evolução história cultural de saúde pública, onde se discute, veja, até que ponto se pode permitir que a gente não haja uma imunização de uma criança, de um infante, que não tem autonomia da vontade para isso. Tanto que o Estado impede que uma criança saia de Brasília e vai para o Rio de Janeiro sozinha, se não tiver os devidos protocolos. Ou seja, a autonomia da criança, evidentemente, ela é limitada, todos nós sabemos disso, né? Mas isso significa dizer que o Estado, o Supremo Tribunal Federal, vai dar um cheque em branco para os seus familiares, para os seus pais. Evidente que a gente prioriza a atuação de uma família sempre no bem-estar e na proteção da criança na sua maior integralidade. Isso passa, evidentemente, pela vacinação pública. Olha, o Boff, ele trabalha num famoso livro um conceito de transcendência e tempo. Hoje, ele até traz um conceito de tempo, que o tempo é a tardança daquilo que está por vir. É de um poeta argentino, Martim Fierro. E esse é o nosso desespero hoje. É o tempo de vacinar. Tanto a Covid-19, a busca por ela. Por quê? Porque a gente quer vida. A gente quer minimizar sofrimentos. A gente quer, portanto, nessa busca, nesse tempo de tardança, a gente quer trazer, portanto, essa importância do que é uma política pública
nacional. Portanto, como já foi aqui dito várias vezes, há um programa nacional que a gente trabalha, né? O Estado trabalha, isso vem lá de trás. Em 73 veio as primeiras portarias, depois em 76. E hoje nós temos, em 2003, uma legislação que trata sobre isso. As vacinações que o Estado oferece de forma gratuita, e ainda tem, para quem tem uma situação melhor, ainda outras vacinas que podem ser adquiridas, né, nas redes privadas. Mas a ideia da vacina e a ideia da vacinação para o infante é algo que é um avanço civilizatório. Eu não posso, em 2020, retornar ao século XVIII. Eu não posso, em 2020, retornar a uma revolta de uma vacina, uma ideia como teve em 1700 e pouco, que ela viria da teta da vaca, a preocupação de sua origem, de onde que ela é, de que forma, se ela tem mercúrio, se não tem, se os órgãos estatais, se a ciência. Veja, a dificuldade que é no direito, que a gente acaba a navegar por áreas que não nos pertencem. A saúde, a medicina, a biologia, a imunologia, a infectologia. Mas o que nos dá uma certa segurança para a gente estar hoje aqui é a ciência nas suas publicações, é a ciência no seu caminhar, é a ciência através das suas evidências, é a ciência quando demonstra que alguns tipos de saúde, né, de doenças, foram quase extirpados do território nacional por uma vacinação coletiva e pública, inclusive para as crianças. E aí, senhores, caminhando aqui, é muito importante frisar que há uma ideia no mundo, a vacinação no planeta, ela é fruto, evidentemente, de uma campanha da OMS, da OPAS, e nesse sistema de cooperação dos povos, para que a gente possa criar, portanto, uma melhoria na humanidade, um bem-estar, ficou definido nos programas nacionais de imunização que a vacina, ministro relator, né, ambos ministros relatores, né, ministras, a vacina é um bem público. Tanto é um bem público que nós temos hoje uma boa busca, né, que os estados utilizem, comprem vacinas e vamos humanizar, portanto, a nação brasileira, os infantes brasileiros, e que não haja, portanto, evidentemente, uma limitação em razão de uma opção. Me parece, portanto, que aqui a ideia é possível, às vezes, em alguns conflitos de bens protegidos, de direitos, que uma convicção filosófica possa limitar, o pai possa optar pela escola que o seu filho vai estudar, se ele vai comer carne ou não, se sábado ele vai tirar um dia sagrado, né? Se moralmente ele vai usar que traje de roupa, se no caráter existencial dele, se ele vai dividir com o seio familiar determinados dogmas religiosos. A questão é saber, como bem caminhou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, até que ponto esses fundamentos de convicções filosóficas, religiosas, morais, existenciais podem limitar algo que é evidenciado pela ciência, que é a vacinação pública, e que o ECA, na sua força de reafirmação histórica, na sua força de proteção inegável, que é uma norma que complementa a Constituição, toda a sua força, né? Ele diz claramente: olha, pai, olha, mãe, olha quem tem a guarda, né, quem protege a criança. As vacinas que fazem parte do calendário, que são recomendadas, é de uso obrigatório. Aqui não há, portanto, um espaço de decisão, né, filosófico, religioso, moral e existencial que se contraponha ao bem-estar da criança e à saúde e à própria ciência. Eu só queria, caminhando ao final, agradecer pelo diálogo, em nome de todas as defensorias públicas dos Estados e do Distrito Federal, reafirmar aos senhores de forma tranquila. A nossa atuação hoje está aqui, nós estamos lidando com crianças, e, em regra, crianças pobres, crianças periféricas, crianças que, em dado momento, não têm a possibilidade de acesso
há tanta informação, por mais que haja uma rede pública educacional tentando, mas hoje há uma contradição. Se há uma política nacional, se há uma política estatal, nem sempre há uma política governamental de fomento à vacinação. E essa contradição, e essa uma espécie de, sabe, o simbolismo importante, determinada mensagem que é dada por um agente do Estado, por uma agência, tem um condão de um processo. É significante quando você vê determinadas figuras nacionais tomando a vacina, que é um símbolo. Portanto, o Supremo tem o seu papel hoje, como tem, que dimensão, reafirmar dessa importância, né, histórica do que nós somos como vacina pública em proteção aos infantes. Me parece, portanto, as defensorias hoje estão aqui muito em razão dos infantes, mais vulneráveis, os que estão na ponta, os que estão na periferia, os que às vezes não chegam e se confundem com as informações. Tem um sucesso, porque a decisão dos senhores hoje transcende o caso de São Paulo e atinge, portanto, lares de suma importância. A proteção ao infante pela vacinação pública me parece que consolida o que quer a história, a ciência, os tratados internacionais, a própria Constituição e o ECA. Façam com que o Martim Ferri, quando disse que o tempo é a tardança daquilo que está por vir, estamos a esperar tanto a produção de vacinas como de boas decisões importantes que reafirmem o direito constitucional brasileiro. Tenham um sucesso. Felicidades a todos. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo Lorival Carriello. Agora usará da palavra, pelo tempo regimental de 15 minutos, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto de Brandão Aras. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, o senhor ministro relator Luiz Barroso, excelentíssimo senhor ministro José Levi, o senhor procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrugo, senhores advogados, servidoras e servidores desta Igreja Corte. O tema trazido a julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário com repercussão geral versam os seguintes objetos: a discussão acerca do alcance da expressão gestores locais, ou seja, se estados e municípios podem impor vacinação obrigatória. A outra ADI, a obrigatoriedade da vacina, se viola ou não a liberdade individual. E no recurso extraordinário com repercussão, se os pais têm liberdade para eximir os seus filhos da vacinação por motivo de convicção ideológica. Estes são, em síntese, os objetos das ações constitucionais postas nesta assentada de julgamento conjunto. Este egrégio Supremo Tribunal Federal há de apreciar e decidir, primeiro, data vênia, se a vacinação obrigatória viola os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade, no princípio da dignidade da pessoa humana. E depois, se os estados e municípios podem determinar a realização compulsória da vacinação. A alegação de que a vacinação seria uma ameaça à vida e à saúde das pessoas, por não ter eficácia e segurança efetivamente comprovadas, encontra óbice normativo, pois a própria lei estabelece que a medida somente pode ser determinada com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde. Não havendo embasamento científico que legitime a vacinação, a medida não há de ocorrer. É o que a própria lei estabelece. De outra forma,
Havendo evidência científica da eficácia da imunização, a vacina há de ser providenciada pelo poder público, pois a Constituição impõe ao Estado o dever de adotar medidas para a promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas. Os estudos sobre as vacinas avançaram e a vacinação já está ocorrendo em alguns países, segundo critérios científicos aprovados por 2 agências internacionais reconhecidas, inclusive na lei brasileira. Se paraiva alguma dúvida sobre o tema à época do ajuizamento da ação, creio que já não se vislumbra tamanha perplexidade. E havendo evidências científicas, incumbe aos órgãos técnicos do Poder Executivo a sua avaliação. O direito à liberdade de não ser vacinado por parte daqueles que não se sentirem seguros de tomar vacina não se coloca aqui em risco. Não há nem atuação do Estado, nem argumentação das ações de constitucionalidade, no sentido de uma ameaça à integridade física dos cidadãos. Contudo, é de se mencionar que o Estado não pode coagir fisicamente o indivíduo a ser vacinado. É máxima do direito romano que ninguém será coagido a prestar fato específico, pois há formas modernas de ação que melhor se harmonizam com os estágios civilizatórios. De qualquer sorte, há mais de séculos antes da era cristã, Alex Petelia Papíria já havia superado a ideia do corpo como garantia dos seus credores. Nessa toada, a dignidade humana, como autonomia, lastreada na autodeterminação, não é comprometida pela obrigatoriedade de vacinas. Assim como o voto é obrigatório, nem por isso os eleitores são capturados para que compareçam às urnas. A vacinação obrigatória não significa condução coercitiva e mobilizações ou emprego de força física para inocular o imunizante. Numa situação de epidemia nacional e pandemia que alcança todo o planeta e que coloca em risco a saúde da coletividade, é razoável que o direito individual ceda em prol do direito de todos. A imunização em massa, portanto, é medida que prevalece, pois materializa o direito coletivo à saúde pública. Outro sim, a Lei 13.979, de 2020, prevê a responsabilização do indivíduo que descumprir as medidas legais como a medida de vacinação compulsória. O indivíduo que se recusar à vacinação, portanto, sofre no plano de restrição do exercício de direitos, como, por exemplo, o direito de ingressar em certos locais públicos ou mesmo de receber benefícios. Não há, está vendo, inconstitucionalidade, medidas que não exorbitam o plano de atos estatais, que, de um lado, restringem certos direitos, desestimulando a adesão à vacinação, e, de outro, incentivam o cidadão a aderir à campanha de vacinação. Quanto à adesão, é salutar, principalmente, uma atuação pedagógica das instituições públicas, provendo a população com informações e esclarecimentos, visando a uma colaboração voluntária esclarecida, inexistindo atos concretos e mesmo notícias de risco de tais atos desproporcionais ou de violação da integridade física dos cidadãos, não se vislumbra inconstitucionalidade na vacinação obrigatória, expediente de que tem se valido o Estado brasileiro há muitas décadas, um valioso instrumento da saúde pública. Adentro agora nas questões em torno da competência dos estados e municípios para determinar a vacinação compulsória, o que é objeto de uma das ADIs. Esta situação posta nos leva à consideração do modelo constitucional da repartição de competências em relação à saúde, com a delimitação no âmbito de atuação de cada ente público integrante da Federação Brasileira. A saúde é direito fundamental que impõe a todos os entes políticos o dever de proteção e a obrigação de concretizar políticas de promoção, cuidado e recuperação da saúde dos indivíduos. No âmbito da competência legislativa, a Constituição estabeleceu a atuação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, cabendo ainda ao município legislar sobre o tema em caráter suplementar daquilo que for de interesse local, por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. No âmbito da competência administrativa comum,
A Carta da República estabelece que os entes federados devem atuar em regime de cooperação, denotando que, na efetivação do direito à saúde, as unidades federadas têm o dever jurídico de atuar de maneira coordenada e cooperada. Portanto, a coordenação é de partir da União, dado o evidente interesse nacional que o tema propõe, e a necessidade de uma atuação linear em todo o território nacional. Divergências políticas eventuais não podem prejudicar a efetivação do direito de toda a população brasileira, havendo de ter, repito, uma atuação em regime de parceria por todos os integrantes da Federação, sob a coordenação da União. Cabe, data vênia, ao governo federal determinar a adoção da medida de vacinação compulsória e coordenar a atuação dos órgãos públicos na execução da política de imunização. De outra parte, na hipótese da inação dos órgãos federais, há que se ter a atuação dos Estados-membros, no sentido de, havendo necessidade nos respectivos territórios, adotar a obrigatoriedade da imunização como forma de realizar o direito fundamental à saúde coletiva. O agir dos Estados-membros, da mesma forma que se exige da União, há de estar embasado em critérios científicos e, no caso de contrariar a orientação adotada pelo Ministério da Saúde, com o ônus adicional de demonstrar que os fundamentos empregados pelo órgão federal não se aplicam à realidade do Estado-membro, sempre tendo em consideração a necessidade da materialização do direito à saúde, caberia supletivamente a atuação pela preponderância do interesse daquela unidade estadual. Em relação aos municípios, parece-nos que não há interesse propriamente local que justifique a atuação de maneira isolada, de forma a ensejar a atração da competência da menor unidade territorial. O combate à epidemia da Covid-19, sob qualquer olhar, não configura interesse estritamente local. Transcende a realidade municipal e, inclusive, muitos municípios sequer dispõem de condições financeiras e de recursos humanos para adotar medidas suficientes para a imunização da população. Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República entende que o artigo 3º, caput inciso 3, alíneas D, parágrafo 7º, inciso 3º da Lei 13.979, de 2020, que autoriza os gestores locais de saúde a adotarem medidas de vacinação compulsória para o enfrentamento da Covid, há de ser interpretado no sentido de que cabe à União determinar a imunização e coordenar a atuação dos órgãos públicos e que, nos casos de inação desses órgãos federais, cabe somente aí aos governos estaduais estabelecer medida obrigatória, desde que demonstrem embasamento em critérios científicos cujos fundamentos empregados não se aplicam à realidade do Estado, sempre tendo em consideração a necessidade da materialização do direito à saúde. Assim, egregia Suprema Corte, o Ministério Público, neste caso o Procurador-Geral da República, no que toca às ações diretas de inconstitucionalidade, dando interpretação conforme às normas infra e, anotado pelo ministro Lewandowski, presidente relator, conclui no sentido de fixar a interpretação de que a adoção da medida de vacinação obrigatória embasada em evidências científicas e informações estratégicas de saúde não viola os direitos fundamentais à vida, à saúde, à liberdade individual e o princípio da dignidade humana. B. O Estado não pode constranger fisicamente o indivíduo a ser vacinado, podendo submeter a pessoa que não for vacinada a sanções legais, no plano das infrações, com a restrição do exercício de certos direitos. C. Cabe à União determinar a medida de vacinação obrigatória e coordenar a atuação dos órgãos públicos na execução das ações de imunização. D. Apenas nos casos de inação dos órgãos federais poderão os governos estaduais determinar vacinação obrigatória, mas desde que haja demonstração, com base em critérios científicos, que os fundamentos empregados pelo órgão federal não se aplicam à realidade do Estado-membro. E a última linha E, não compete aos municípios determinar a vacinação obrigatória, uma vez que não há interesse propriamente local que justifique a atuação de maneira isolada dos governos municipais. Finalmente, embora se trate de um julgamento conjunto, pretendo resumir aos 15 minutos simples dos demais julgamentos,
Para concluir, pedindo vênia ao eminente ministro Barroso para reler a sugestão de fixação da tese para a hipótese do recurso extraordinário com a repercussão geral, no que trata a ser obrigado ou não os pais à vacinação de seus filhos quando arguírem questões ideológicas para não fazê-lo. E com a devida vênia do eminente relator, apenas repito a proposta de tese nossa apresentada. É defesa à paz, cuidadores e responsáveis legais deixarem de vacinar crianças e adolescentes sem justificativa relevante, atestada por profissional de saúde e baseada em critérios técnicos, tendo em conta o dever constitucional de a família, a sociedade e o Estado assegurarem à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de garantir a saúde coletiva, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, na forma dos artigos 126 e 227 da Constituição Federal e do artigo 14, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, é como se manifesta o Procurador-Geral da República em ambas as ADIs e na repercussão geral no que toca à tese proposta do tema 1103. Muito obrigado, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Em vista horário, suspendo o julgamento pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então reiniciaremos com a votação. Bom, dentro daquela dinâmica que quem nos acompanha já sabe que é muitas vezes utilizada nas sessões plenárias, a primeira parte dedicada à apresentação dos respectivos relatórios, já que são relatores